irmãs, em nome da Igreja Evangélica Presbiteriana de Lisboa, que vos acolhe, quero dar-vos as boas-vindas e dizer-vos da alegria desta comunidade de vos receber a todos para este culto, que é um culto de celebração da região e que é um culto de celebração da vida da IEPP no seu 70º aniversário em relação ao primeiro sínodo. O programa Mosaico Ecuménico esteve presente e traz até vós as informações e os testemunhos relevantes do passado e do futuro daquela que é, no nosso contexto, uma das mais antigas, ou mesmo a mais antiga, igreja protestante em Portugal. Na realidade começou em 1838, quando o primeiro missionário presbiteriano chegou à Ilha da Madeira. Tratava-se do Dr. Roberto Calle, médico, que depois foi também ordenado pastor, e que na Ilha da Madeira começou um trabalho de apoio social, tratando da saúde das pessoas, abrindo uma escola para ensinar a ler, e começou a pregar a palavra, a ensinar o Evangelho, e aí nasceu a Igreja Presbiteriana em Portugal. A importância destes 70 anos vem do facto de a Igreja, que anteriormente era formada de comunidades independentes, que não havia um trabalho de coordenação entre elas, resolveram organizar-se como Igreja Nacional. E reuniram-se igrejas reformadas, igrejas presbiterianas e igrejas congregacionais, que existiam no país, também bastante antigas, e formaram então um organismo nacional, a Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal, que teve os seus estatutos aprovados já no século, portanto, nos anos 40, 1948, e depois celebrou o primeiro sínodo alguns anos mais tarde, em 1952. Mas a Igreja já existia antes e, se Deus quiser, vai existir depois destes 70 anos, pelo menos por mais 70. A Igreja Presbiteriana, enquanto parte integrante do Corpo de Cristo, reconhece e valoriza a sua tradição eclesiástica, a sua forma de governo e a sua participação na missão de Deus. No respeito pela diversidade, é salutar afirmar a riqueza de cada tradição. Com efeito, há muita gente que tropeça na palavra presbiteriano, porque não é uma palavra muito comum na cultura portuguesa, embora se conheça o substantivo presbítero. Um presbítero, portanto, é alguém que, juntamente com um bispo, pastoreia a Igreja, na tradição católica. Na tradição que é a nossa, que é a tradição reformada, um presbítero, portanto, é um governante da Igreja, mas, sobretudo, as igrejas reformadas ou presbiterianas, porque é a mesma coisa, são igrejas que se organizam através de concílios representativos, portanto, da vida da Igreja, onde pastores e presbíteros governantes, presbíteros regentes, como nós chamamos, juntamente pastoreiam a Igreja. Portanto, aquilo que caracteriza a Igreja Presbiteriana é não ser uma igreja clerical, ser uma igreja que é dirigida por presbíteros docentes, portanto, pastores, e presbíteros regentes, que são os presbíteros governantes, que juntamente com o pastor, nos conselhos das comunidades, dirigem as igrejas locais e nos concílios, portanto, a vida da Igreja a nível regional e nacional. O Sínodo, e este em especial, comemorativo do 70º aniversário do primeiro Sínodo Constitucional, não se esgota numa análise e valorização do passado. A Igreja, radicada na sua história e, acima de tudo, no evento Jesus de Nazaré, aponta sempre para o presente e para o futuro. E exatamente porque são feitas de futuro, é tempo de olhar para o presente e pensar no futuro. É tempo de sair de dentro de nós e não esperar que venham, mas ir ter com as pessoas, anunciar o amor de Deus, partilhar aquilo que vivemos. E é só quando fazemos isso que estamos a servir a Deus e que estamos, de facto, a fazer a missão, que é simplesmente essa, ir e anunciar. E sendo este ano nós a celebrar 70 anos, esta é uma oportunidade de mudança. Normalmente, quando fazemos anos, pensamos sempre em alguma coisa que queremos fazer nas nossas vidas pessoais.
por que não ver estes 70 anos também como uma oportunidade, um desafio para viver o Evangelho da sua forma plena, para viver o Evangelho com amor e na partilha, porque um Evangelho que não se partilha, que não se vive com amor, não é o Evangelho. A ideia é continuar nas bases, partir das bases. As decisões não devem vir de cima para baixo, mas as coisas devem-se pensar, organizar, construir em conjunto. E a Igreja não são os pastores, não são os presidentes, são as pessoas. Já no final do sínodo, falámos com o pastor João Pereira, presidente da mesa, procurando um testemunho das vivências deste evento e da sua capacidade de gerar expectativas de esperança e confiança na missão que Deus confere à sua Igreja. Este sínodo foi um tempo de festa, como devem ser os sínodos, ou seja, as diversas comunidades que se encontram, que trabalharam e que se prepararam para, em conjunto, falarem sobre a sua visão da Igreja, aquilo que Deus coloca no coração de cada uma, e partilharem os seus anseios e aquilo que fizeram. E este sínodo foi isso. Houve um tempo para conversar, houve um tempo para ver aquilo que foi programado e visto e feito ao longo do ano que passou, e houve um tempo para programar o futuro. Mas a importância de um sínodo e de um sínodo que celebra 70 anos é manter a mesma vivacidade, a mesma alegria, a mesma dedicação a uma Igreja que se quer construir, que se quer renovar e que se quer escutar mutuamente. E este sínodo fez isso.